Olá, boa noite. O Supremo determina ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que indique 2 representantes para atuar como assessores técnicos na comissão especial que discute a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Petrobras terá que indenizar pescadores do litoral norte de São Paulo por vazamento de óleo. Polícia Federal conclui inquérito sobre mortes de Bruno Pereira e Dom Philips e indicia mandante por duplo homicídio. Bicheiro Rogério Andrade será transferido para a Penitenciária Federal. No mês nacional do júri, tribunais fazem mutirão para julgar crimes dolosos contra a vida. E ainda, Lei Geral de Proteção de Dados completa 6 anos e Supremo faz seminário para discutir os impactos da norma no poder público e no sistema de justiça. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 4 de novembro, começa agora. A Lei Geral de Proteção de Dados completou 6 anos. Para discutir os impactos da norma no poder público e no sistema de justiça, o Supremo Tribunal Federal realizou hoje um seminário aberto a todas as pessoas interessadas no tema. A repórter Evelyn Araújo acompanhou e traz os detalhes do evento. A Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta o tratamento de informações pessoais no país. A LGPD estabeleceu diretrizes para coleta, processamento e armazenamento responsável de dados pessoais dos brasileiros por parte de empresas e instituições públicas. O decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, reafirmou que no campo constitucional, essa é uma garantia fundamental. Conforme a internet se propaga de forma avassaladora em nosso meio, torna-se fundamental o questionamento acerca de como podemos assegurar a proteção de direitos fundamentais no ciberespaço. Tanto é assim que, hoje em dia, a proteção de dados pessoais figura até mesmo no rol dos direitos fundamentais, esculpidos no artigo 5º, inciso 79, ratificando o status constitucional dessa garantia, com destaque expresso à sua aplicação, inclusive nos meios digitais. A legislação permitiu ainda que os cidadãos tivessem mais consciência sobre a importância da privacidade e da segurança cibernética. A LGPD prevê que o tratamento das informações pessoais seja feito de forma transparente, segura e com o consentimento das pessoas, como lembrou a presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, Laura Schertel Mendes. Eu passo a protegê-lo não no sentido de que eu crio, digamos, um escudo e ninguém mais entra naquele escudo. Não. Na verdade, eu preciso dar poder para aquela pessoa poder controlar os seus próprios dados. As apresentações do seminário foram conduzidas por especialistas que integram um grupo de trabalho criado para auxiliar o STF na definição, planejamento e conformidade da Corte com a LGPD. Os temas abrangeram os desafios do setor público e prevenções eficazes a eventuais casos de insegurança cibernética. Bruno Brioni, diretor da Data Privacy Brasil, organização voltada a estudos sobre proteção de dados, falou sobre o papel do STF na decisão de casos que podem aperfeiçoar a LGPD. Todos esses julgamentos dados pelo Supremo Tribunal Federal está justamente estabelecer quais são os limites e as possibilidades do uso dos dados pessoais para políticas públicas, sim, baseado em evidências, a gente precisa disso, mas que também não vulnerabilize demais a população e os titulares de dados, sob pena de você ter, inclusive, a própria quebra da ordem informacional democrática. Para isso que esse direito serve, para qual ele deve ser oxigenado. Segundo o portal LGPD Brasil, até o ano passado, apenas 20% das empresas e instituições públicas brasileiras se adequaram à legislação. Durante a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo, as ações voltadas para a conformidade do STF com a lei geral foram intensificadas. Hoje, a Corte tem o portal LGPD, que traz informações sobre as principais medidas promovidas para proteger os dados pessoais dos cidadãos coletados pelo tribunal. O que a inteligência artificial vai fazer no nosso mundo é ser capaz de ela mesma tomar algumas decisões sobre as nossas vidas melhor do que nós saberíamos tomar. E isso é uma mudança muito profunda, porque ela compromete essa essência que é o livre-arbítrio. Cada um escolhe
a sua vida. A partir do momento em que as escolhas ou as decisões forem tomadas melhor do que nós seríamos capazes, fora da gente, essa é uma mudança ética e existencial muito profunda. E é nesse universo que se coloca a própria questão da manipulação da nossa própria vontade. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito importante, ela acudiu a uma demanda muito importante da sociedade, mas nós precisamos de mais. O ministro Gilmar Mendes determinou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que indique 2 representantes, um titular e um substituto, para atuar como assessores técnicos da comissão especial que discute a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O relator destaca a necessidade de aportes técnico-fundiários sobre questões em debate na comissão, como a possibilidade de reassentamento. Os representantes do Ministério terão apenas a função de apoio técnico e não participarão dos debates conduzidos na comissão. O Supremo vai fazer amanhã uma audiência pública para debater a isenção fiscal aos agrotóxicos. A audiência foi pedida pelo relator de uma ação movida pelo PSOL, ministro Edson Fachin, e vai servir também para que entidades especialistas apresentem dados científicos sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. A repórter Carolina Chaves traz as informações. O julgamento da ação começou no plenário virtual, mas o ministro André Mendonça pediu destaque. A análise foi para o plenário físico. O processo entrou na pauta no dia 13 de junho. O ministro relator Edson Fachin leu o relatório e foram feitas as sustentações orais. Fachin convocou a audiência pública para esclarecer pontos sobre a desoneração fiscal dada aos agrotóxicos. O plenário concordou. O partido autor, em suas razões, após tecer considerações sobre o panorama do uso dos agrotóxicos no mundo e no Brasil, cinge suas impugnações essencialmente, entre outros argumentos, no seguinte trecho que cito, abrindo aspas. A renúncia fiscal viola frontalmente as normas constitucionais, ademais, quando analisadas sistematicamente. Neste ínterim, destacam-se 3 violações centrais que a isenção fiscal de agrotóxicos realiza. Sua incompatibilidade e violação ao direito ao meio ambiente equilibrado, do direito à saúde, do princípio da seletividade e o correlato da essencialidade tributária, fecho aspas. A esse respeito, acresço eu, colaciona aos autos uma série de pesquisas científicas correlatas à saúde pública e de casos concretos de degradação ambiental decorrentes do uso de agrotóxicos. Cerca de 40 especialistas, entre representantes do governo, entidades ligadas ao agronegócio e à saúde, vão participar. Cada um terá 10 minutos para apresentar os argumentos e, no fim de cada turno, o ministro abrirá para perguntas. A ação direta de inconstitucionalidade 5553 é do PSOL. O partido questiona as regras do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que por meio de um convênio reduziu em 60% a base de cálculo do ICMS sobre os agrotóxicos. O PSOL também contesta uma medida do governo que zerou o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para substâncias relacionadas a agrotóxicos. O partido alega ofensa à seletividade tributária, a proteção do meio ambiente e também ofensa à saúde. O PSOL pede que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucionais trechos do convênio e do decreto. No pedido, o partido afirma que no benefício fiscal, o Estado favorece produtos essenciais e sobretaxa os que fazem mal à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. Questiona por que desonerar produtos como inseticidas e fungicidas, por exemplo, que são usados por indústrias que têm capacidade de arcar com carga tributária regular. A seguir, Justiça do Ceará anula a eliminação de um candidato do concurso público para bombeiro. E ainda, Petrobras terá que indenizar pescadores do litoral norte de São Paulo por vazamento de óleo. Voltamos em instantes.
Petrobras vai ter que indenizar 24 pescadores por causa do vazamento de mais de 3 mil litros de óleo no mar do litoral norte de São Paulo. A poluição afetou famílias e a qualidade da água. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Os 24 pescadores artesanais do litoral norte de São Paulo devem receber um total de R$ 240 mil de indenização, 10 mil para cada. Em 2013, o derramamento de aproximadamente 3.500 litros de óleo no terminal marítimo Almirante Barroso, em São Sebastião, afetou também a costa de Ilhabela e Caraguatatuba. Tudo foi provocado por uma válvula que ficou aberta após a manutenção na linha de tubulação do terminal. A poluição comprometeu o trabalho e o sustento das famílias e deixou as praias impróprias para uso. Os pescadores recorreram à justiça e foram contestados pela Transpetro. A empresa de transportes da Petrobras argumentou que não teria responsabilidade pelo acidente porque alguns pescadores não tinham registro formal e que o valor da indenização era desproporcional. Mas a Justiça de São Paulo entendeu que a obrigação pela reparação do dano é de fato da Petrobras, por causa do risco da atividade de transporte de óleo, conforme o Código Civil. O TJ destacou que a extensão geográfica do vazamento, o impacto no ecossistema e a consequente impossibilidade de exercer a pesca de forma regular são elementos suficientes para caracterizar os prejuízos sofridos pelos autores. A informalidade de alguns registros de pesca não foi vista como empecilho ao direito à indenização por causa do caráter tradicional e informal da pesca artesanal. A Justiça reforçou que o valor é moderado para compensar o sofrimento e a reputação dos pescadores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou a realização de audiência pública para discutir a segurança da principal rodovia que corta o centro de Brasília. Entre as mudanças está a redução da velocidade máxima permitida na via. Repórter Evne Araújo tem as informações. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Distrito Federal em uma ação civil pública. O MP pede ainda que o governo e o Departamento de Estradas de Rodagem adotem providências para reduzir a velocidade máxima permitida na via para pelo menos 60 km por hora. Hoje, ela é de 80 km por hora. Além disso, o Ministério Público sugere melhorias na iluminação, limpeza eficaz das passagens subterrâneas e mais mobilidade e acessibilidade para os pedestres. O Eixão, como é conhecida a rodovia, está no projeto urbanístico da capital do país. No último ano, a pista foi cenário de diversos acidentes de trânsito e atropelamentos com morte. Na decisão, o juiz destacou a importância de envolver a comunidade e entidades representativas no debate. Ainda cabe recurso. O Ministério Público entrou com ação para garantir a reserva de cotas raciais em cargos de comissão no governo federal. Márcio Fontinelli tem as informações. Com o pedido de liminar, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Rio de Janeiro, entrou com ação judicial para que o governo federal apresente no prazo máximo de 15 dias um planejamento para garantir a reserva de 30% das vagas de cargos em comissão para profissionais negros. O MPF já havia recomendado a medida à União, que não tomou nenhuma providência. O quantitativo de cotas é previsto em um decreto publicado em 2023. A Justiça do Ceará anulou a eliminação de um candidato do concurso público para bombeiro. Viviane Novaes. De acordo com a decisão, o candidato deveria ter sido notificado pessoalmente para participar da segunda fase do concurso público para o Corpo de Bombeiros do Estado, que só ocorreu 4 anos depois da homologação. A notificação foi feita apenas por publicação oficial. O candidato afirmou que não ficou sabendo da convocação em tempo hábil e foi eliminado do concurso. Para a Justiça cearense, como houve um espaço de 4 anos entre a primeira e a segunda fase do exame, era dever da administração garantir a notificação pessoal do candidato. Assim, foi determinado que o Estado convoque o candidato para que participe das etapas restantes do concurso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é permitida a citação por edital quando o réu vive em país estrangeiro, mas não tem endereço conhecido. Repórter Liamara Mendes. A terceira turma do STJ concluiu que o fato de o réu residir em outro país não justifica por si só a citação por edital.
Isso porque é possível solicitar cooperação jurídica por carta rogatória para a prática desse ato processual. Contudo, a incerteza quanto ao endereço autoriza a medida. No caso analisado, uma empresa foi citada por edital em um processo e alegou que o ato teria sido ilegal. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou que, embora o autor da ação tenha indicado endereços que seriam dos sócios e da empresa ré, todas as tentativas de citação não tiveram êxito. Segundo o Tribunal Catarinense, a representante legal da empresa morava nos Estados Unidos, mas a falta de um endereço específico impossibilitou a expedição da carta rogatória. Por isso, a citação por edital foi realizada. Ao STJ, a empresa argumentou que deveria ter sido solicitado o endereço à alfândega dos Estados Unidos e que a falta dessa ação tornava a citação inválida. A relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que entre os mecanismos de cooperação jurídica internacional está a carta rogatória, um recurso disponível para a citação de pessoas no exterior. No entanto, o Código de Processo Civil também permite a citação por edital quando o réu estiver em lugar incerto ou inacessível. Por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso, ao concluir que a incerteza quanto ao endereço justifica a citação por edital. A Justiça do Maranhão condenou uma companhia aérea a indenizar um casal de R$14 mil por danos morais, após a empresa ter impedido o embarque do marido devido à abreviação do nome dele no bilhete. A decisão do 7º Juizado Especial Civil e das Relações de Consumo de São Luís considerou a medida desproporcional, já que a identidade do passageiro poderia ser confirmada com os documentos apresentados. Flávia Alvarenga. O casal comprou as passagens para comemorar 21 anos de casamento na Espanha, mas no dia da viagem foi barrado no embarque. A empresa alegou erro de terceiro na emissão dos bilhetes e apontou que cabe ao passageiro conferir os dados. No entanto, a juíza Maria José França Ribeiro destacou que a abreviação mínima no bilhete não justificava a recusa de embarque e que a companhia deveria adotar soluções razoáveis para problemas administrativos. Além da indenização por danos morais, a empresa foi condenada a reembolsar os valores gastos com passagens, hospedagens e passeios, totalizando mais de R$ 13.500. Segundo a juíza, a frustração de viagens comemorativas gera direito à compensação moral. O Tribunal de Justiça de Alagoas fez um novo mutirão para oferecer uma série de serviços gratuitos à população de Maceió. O repórter André Risco acompanhou. O mutirão contou com a participação do Ministério Público de Alagoas, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública, Delegacia da Receita Federal, além do Cine Alagoas. Temos RG, CPF, carteira do trabalho, certidão de nascimento, certidão de óbito. Está tendo um setor de vacinação. E, além disso, a gente está oferecendo aqui, com a Justiça Itinerante, ações judiciais de baixa complexidade. Ou seja, as pessoas que tiverem demandas cíveis de baixa complexidade podem vir. Por exemplo, alimentos, divórcio, alvará, retificação de registro civil, mudança de nome. 25 estudantes de Direito da faculdade também atuaram, auxiliando na triagem e acompanhamento. Os alunos eles já vêm nas cadeiras da faculdade tudo muito teórico, então a teoria eles conhecem, mas com a Justiça Itinerante eles conseguem ver a prática e uma prática de forma macro, porque eles conseguem ver desde o trabalho da Defensoria, que é aquela entrada no processo, até a participação do Ministério Público, assistir à audiência e ver a decisão judicial. Imagine que eles não conseguiriam ver isso às vezes até dentro da faculdade toda. Então assim, para a educação é de um valor inestimável. A Arielle e o Anderson já não estão mais juntos há um bom tempo. Hoje, eles aproveitaram para dar entrada na dissolução da união estável. A gente está separado há um ano, só não tinha colocado ainda em prática. E como surgiu a oportunidade dessa itinerante, a gente resolveu colocar logo à frente, né? A dissolução e resolver logo a situação. A seguir, bicheiro Rogério Andrade será transferido para a Penitenciária Federal. E no mês nacional do júri, tribunais fazem mutirão para julgar crimes dolosos contra a vida. A gente fala sobre isso já já. Novembro é o mês nacional do júri. Os tribunais fazem mutirão para julgar crimes dolosos contra a vida, que são aqueles em que o autor comete de forma intencional.
Repórter Viviane Novaes acompanhou o primeiro julgamento. Tribunal do Júri de Brasília. Um homem está sendo julgado por tentativa de homicídio. O réu é suspeito de esfaquear uma pessoa numa briga de bar. Este é o primeiro julgamento no mês de novembro, quando a justiça de todo o país faz um mutirão. O Tribunal do Júri julga crimes considerados graves, sobretudo os crimes contra a vida, como homicídio, feminicídio, participação em suicídio e aborto. Nele, a decisão final sobre se o réu é culpado ou não cabe a um juiz, mas a um conselho de sentença formado por 7 cidadãos. É o chamado júri popular. Segundo o Mapa Nacional do Tribunal do Júri, cerca de 216 mil casos aguardavam julgamento no país até o mês de agosto. E mais da metade era homicídio qualificado, quando a circunstância torna o crime mais grave do que já é. O juiz substituto do Tribunal do Júri de Brasília, Lucas Salles, diz que os mutirões têm o propósito de dar agilidade aos processos dos crimes contra a vida. Eles se destinam muito mais em termos de satisfazer uma celeridade e uma razoabilidade no andamento dos processos. São processos muito complexos que envolvem, como eu sempre gosto de mencionar, vítimas, muitas delas fatais. A comunidade e o poder público pretendem aquela resolução por razões, seja de termos constitucionais, por razões de adesão do nosso país a convenções internacionais, para tentar fazer a tutela razoável do Estado em relação a um crime que muitas vezes, inclusive, repercute na sociedade. Então, os mutirões buscam dar um impulsionamento maior a esses processos que sabemos têm uma gravidade em termos procedimentais e em termos de sujeitos envolvidos bastante significativa. O Mês Nacional do Júri acontece todos os anos desde 2017. No ano passado, os números foram recordes. Os tribunais julgaram 4.401 casos. A maioria das condenações foi de crimes de feminicídio e contra menores de 14 anos. Polícia Federal conclui inquérito sobre a morte de Bruno Pereira e Dom Philips. Justiça mantém prisão de torcedor palmeirense envolvido na emboscada aos ônibus dos cruzeirenses. E a transferência do bicheiro Rogério Andrade? Confira os detalhes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já recebeu o pedido do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a transferência do bicheiro Rogério de Andrade para uma penitenciária federal. A transferência depende de detalhes de logística, como escolta e voo em avião da Polícia Federal. O Tribunal de Justiça considera Rogério Andrade um dos criminosos mais perigosos do Estado. A Justiça de São Paulo manteve a prisão de Alexander Ricardo Tancredi após passar por audiência de custódia no fim de semana. Ele foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira, na capital paulista. Alexander foi indiciado pelos crimes de homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e associação criminosa. Ele é acusado de participar do ataque aos ônibus dos cruzeirenses no domingo, dia 27, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo, quando um torcedor morreu e outros 17 saíram feridos. A Polícia Civil procura outros envolvidos na emboscada. E a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips em junho de 2022. De acordo com a PF, ao longo de 2 anos foram indiciadas 9 pessoas, inclusive com a identificação do mandante do duplo homicídio. O relatório final da autoridade policial foi remetido ao Ministério Público Federal para apreciação. A investigação confirmou que os assassinatos foram em decorrência das atividades de fiscalização feitas por Bruno Pereira na região. A vítima atuava em defesa da preservação ambiental e na garantia dos direitos indígenas. Depoimento de policial não basta para provar que acesso ao celular do preso foi consentido. O entendimento é da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Samanta Peçanha. Por unanimidade, os ministros declararam nulas as provas decorrentes do acesso ao telefone celular de um homem condenado por tráfico de drogas. Para o colegiado, não houve comprovação adequada de que o acusado tenha concordado que os policiais que fizeram a prisão tivessem acesso ao celular dele. No tribunal de origem, houve a validação das provas obtidas a partir do acesso ao conteúdo de um aplicativo de mensagens no celular do acusado, logo após a prisão em flagrante. Em depoimento, os policiais alegaram que a central recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e eles se dirigiram até o local para verificar. Chegando lá, encontraram um indivíduo que, após passar por busca pessoal, teria permitido o acesso ao aparelho.
De acordo com o relator na sexta turma, ministro Sebastião Reis Júnior, o STJ entende que a permissão para policiais acessarem o conteúdo do celular deve ser dada diante de testemunhas e com um registro por meio de recursos audiovisuais, sempre que possível. O ministro afirmou que não é idônea a comprovação da voluntariedade do consentimento exclusivamente pelo depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência. Seguindo o voto do ministro relator, o colegiado acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos e determinou que o juiz reexamine os autos para identificar e excluir as provas derivadas do acesso ilegal ao aparelho telefônico, além de verificar se sobrarão elementos probatórios independentes e suficientes para manter a condenação. Nesta semana, o Departamento Nacional de Polícia Judicial do Conselho Nacional de Justiça vai realizar o primeiro curso de técnicas policiais aplicáveis ao Poder Judiciário. O curso vai tratar de métodos de defesa pessoal e gerenciamento de crise. Entre as ações, proteção à integridade física e moral, tanto de integrantes da magistratura quanto aos ambientes dos tribunais, atividades de desconstrução de conflitos, táticas de negociação e técnicas de retenção e contra-retenção de armas de fogo. O treinamento vai até sexta-feira na sede do Tribunal Superior Eleitoral. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ter prazo de duração. Essa decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Jéssica Castro tem os detalhes. Por unanimidade de votos, os ministros da quinta turma decidiram que os magistrados podem definir um prazo para a duração das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Para o colegiado, o juízo deve reavaliar a necessidade de manter essas medidas conforme o caso, garantindo que as partes envolvidas possam se manifestar. No caso julgado, uma mulher pediu medidas protetivas extensíveis à família, depois que um ex-namorado ateou fogo no carro do marido dela e o ameaçou de morte. Apesar de ter solicitado a proteção, ela não quis oferecer representação criminal contra o agressor. E por isso, em primeira instância, o juízo encerrou o processo sem analisar o mérito, porque entendeu que as medidas protetivas têm natureza cautelar e dependeriam de representação criminal. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o recurso do Ministério Público, afirmando que as medidas têm natureza autônoma e caráter satisfatório, e as concedeu com validade de 90 dias. No recurso ao STJ, o Ministério Público questionou a fixação do prazo, argumentando que não há previsão legal de limite temporal para as medidas protetivas de urgência. Para o MP, a revogação somente poderia ocorrer quando houvesse mudança nas circunstâncias que motivaram o pedido. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que o STJ admite a possibilidade de que o juízo fixe prazo específico, desde que justifique a decisão com base nas peculiaridades do caso, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas e dê oportunidade para que a vítima se manifeste antes de qualquer decisão que interrompa a proteção. Assim, o colegiado deu parcial provimento ao recurso e manteve o prazo de 90 dias de validade das medidas protetivas, mas destacou a prerrogativa do juiz competente para a reavaliação do caso, ouvindo as vítimas antes de qualquer alteração. O Judiciário de Mato Grosso aposta numa redução significativa da população carcerária do Estado por causa do mutirão processual penal que está sendo realizado neste mês. Um dos pontos analisados pelo mutirão é a situação dos presos provisórios. Mais da metade da população carcerária de Mato Grosso está nessa situação. Acompanhe os detalhes com Eli Cristina Azevedo. O mutirão processual penal de 2024 é realizado neste mês de novembro e segue até o dia 30 em todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais brasileiros. Esta será a segunda edição com modelo digital, utilizando o Sistema de Execução Unificado, o SEU, e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Ferramentas que permitem que os casos sejam selecionados previamente pelo Conselho Nacional de Justiça para análise, sem que haja necessidade do deslocamento de magistrados e servidores. Neste ano, segundo as diretrizes do CNJ, o mutirão vai analisar 4 grandes temas. Crimes sem uso de violência ou grave ameaça previstos no indulto natalino. Prisões por porte de até 40 gramas de maconha ou 6 pés da planta. Revisão das prisões preventivas com mais de 1 ano. Revisão de processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita, que constem como ativos no SEU,
além dos incidentes vencidos ou progressão de regime ou livramento condicional. E nós estamos organizados aqui, os parceiros, as entidades parceiras, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Fundação Nova Chance, enfim, todos os parceiros que atuam nessa seara de atenção às pessoas que estão custodiadas, né, as pessoas privadas de liberdade e também aos egressos, para que nós possamos dar início a essa atenção, a esse acompanhamento processual. Não vai ser um mutirão físico, presencial, vai ser um mutirão processual. Nós vamos pegar os processos das pessoas que estão no perfil de acordo com a portaria do CNJ. Nós queremos revisar todos esses processos para que nós possamos colocar em liberdade todas essas pessoas que já têm direito à progressão de regime ou à liberdade, inclusive aquelas que já têm suas penas vencidas, se porventura encontrarmos. Esse ano, diferente dos anos anteriores, também serão analisadas a questão do preso provisório. Então esse vai ser o grande diferencial. 52% da população carcerária no estado de Mato Grosso trata-se de preso provisório. Desde o ano passado, com a nova metodologia do mutirão processual penal, 80 mil processos foram revistos e 21 mil pessoas tiveram alteração no regime de pena em todo o país. Veja a seguir, MPF entra com pedido para que a União garanta tratamentos alternativos à transfusão de sangue no Rio de Janeiro. E ainda, plenário do Supremo deve retomar o julgamento de uma ação que questiona a regulamentação da atividade de perícia criminal. Voltamos já. O plenário Supremo deve retomar o julgamento de uma ação que questiona a regulamentação da atividade de perícia criminal. Repórter Evne Araújo tem as informações. Na ação, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis pede que a lei que regulamenta a perícia oficial brasileira seja considerada inconstitucional. Para a entidade, a legislação restringe os cargos de peritos oficiais policiais civis a apenas 3: peritos criminais, médicos legistas e peritos odontolegistas, excluindo da perícia oficial cargos como os de papiloscopista e de perito bioquímico toxicologista. Outro argumento da Confederação é que apenas o presidente da República pode propor lei que trate de servidores públicos da União. A Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação, que atua no processo como parte interessada, também defende o posicionamento. Todos nós podemos ser peritos. Todos nós podemos ter nossa especialização a ser consultada pelo sistema de justiça. Mas nos casos dos papiloscopistas, ela é absolutamente expressa, ela é absolutamente confirmada em várias decisões judiciais. Já a Associação Brasileira de Criminalística, também parte interessada, considera a lei que regulamenta a perícia oficial constitucional. A autonomia pericial não decorre meramente de uma discussão a respeito do regime jurídico do servidor. Decorre, sim, de direitos como o devido processo legal e das garantias das vítimas e dos acusados. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou para negar o pedido da Cobrapol e declarar a validade da lei. Segundo o ministro, a legislação nacional cria apenas regras gerais para a carreira de peritos, cabendo então aos estados estabelecer leis complementares sobre a atuação dos profissionais da área. Toffoli entende que a norma estabelecida pelo legislador federal tem o objetivo de, por meio de uma legislação de generalidade destacada, garantir a uniformidade de tratamento para os cargos de perito oficial de natureza criminal de todo o Brasil. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. O Ministério Público Federal entrou com um pedido para que a União cumpra a determinação de garantir tratamentos alternativos à transfusão de sangue no Rio de Janeiro. Repórter Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal entrou mais uma vez com a ação civil pública contra a União para que as unidades de saúde federais no Rio de Janeiro apresentem alternativas a transfusões de sangue para pacientes que recusam tratamento por motivos religiosos. No ano passado, a Justiça, por meio de um processo movido pelo MPF, já tinha feito essa determinação.
Porém, várias unidades federativas não estão cumprindo. Entre as medidas, é preciso criar termos de consentimento específicos desses pacientes e providenciar treinamento da equipe médica. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região prorrogou a licença maternidade para uma servidora pública, considerando a longa internação da filha prematura. O repórter William Nascimento tem os detalhes desse caso. Uma servidora pública federal conseguiu na Justiça a prorrogação da licença maternidade de 180 dias, considerando a alta hospitalar de sua filha da unidade de terapia intensiva. A União chegou a alegar que, mesmo em casos de parto prematuro, a licença deve começar na data de nascimento do bebê. No entanto, ao analisar o processo, o desembargador Moraes da Rocha considerou que, apesar das regras previstas na Constituição Federal e na Lei 8.112 de 1990, a prorrogação da licença maternidade se justifica, se considerado o período prolongado de internação da filha da autora. Para o magistrado, trata-se de aplicar ao caso concreto os princípios constitucionais de proteção à maternidade e à infância. Ainda segundo o relator, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, em casos de internação longa, a licença deve ser iniciada a partir da alta hospitalar. Começou hoje a 19ª Semana Nacional da Conciliação nos tribunais do país, com o tema É Tempo de Conciliar. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a semana vai solucionar conflitos que envolvem direito de família. Quem acompanhou a abertura da Semana da Conciliação no TJDFT foi a repórter Carolina Chaves. O mutirão da 19ª Semana da Conciliação ocorre até sexta-feira, dia 8, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e nos tribunais regionais do trabalho de todo o país, que vão mediar conflitos que tramitam na justiça ou que ainda não foram judicializados. A Semana da Conciliação ocorre desde 2006 e é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem como objetivo resolver conflitos sem burocracia e promover uma cultura de conciliação, prevalecendo o diálogo sobre o litígio. A Semana Nacional da Conciliação é um esforço institucional coletivo. O que nós queremos é que, naquela semana, todos os tribunais façam a semana própria de conciliação e isso chame a atenção para a cultura da conciliação. Isso chame a atenção da mídia, chame a atenção dos jurisdicionados, inclusive dos juízes que fazem um esforço concentrado para fazer. E assim, é uma mobilização em que a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, a Justiça Federal fazem as semanas e façam essas audiências de conciliação. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o segundo vice-presidente falou da importância dessa iniciativa. Este evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, demonstra o nosso compromisso em buscar soluções consensuais para os conflitos, valorizando o diálogo e a construção de acordos justos, equitativos e que principalmente alcancem a pacificação social. No TJDFT, a prioridade será a solução de conflito de família. O tribunal fez a opção por concentrar todos os seus esforços da mediação na área da mediação familiar, que é a que tem trazido maiores resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, todo o corpo de mediadores do tribunal está concentrado em realizar audiências de mediação familiar, tanto em processos quanto na área pré-processual. A conciliação no Tribunal de Justiça do DF será virtual e a expectativa é de solucionar cerca de 200 acordos por dia. O Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores Judiciais conta atualmente com 10.863 profissionais para auxiliar na resolução pacífica de um conflito. Os resultados da Semana Nacional de Conciliação serão avaliados pelo CNJ e os tribunais com maior produtividade em seus segmentos vão receber menção honrosa na 15ª edição do Prêmio Conciliar é Legal. No Distrito Federal, o serviço de conciliação é permanente e quem tiver interesse de pedir ajuda do Judiciário, basta se cadastrar no Canal Conciliar, disponível no site do Tribunal, tjdft.jus.br. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais sediou o Congresso Internacional Diálogo de Cortes.
Magistrados, servidores, professores e estudantes tiveram contato direto com os juízes da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional. Repórter Fabrício Veloso. Com o tema A Complementaridade entre a Ordem Jurídica Brasileira e a Internacional, o Congresso reuniu cerca de 600 participantes no auditório do Tribunal Pleno do TJMG e também pela internet. Em pauta, questões de interesse levadas atualmente às cortes internacionais, como direitos humanos, conflitos bélicos e mudanças climáticas. O direito internacional é o direito do futuro. Então, aqui nós estamos dando uma oportunidade rara para os estudantes de estar em contato com esses grandes nomes do direito internacional e aprender com eles. O evento traz ainda uma novidade. Pela primeira vez, um congresso reúne de forma presencial no Brasil juízes da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional. As palestras foram ministradas pelos juízes e ex-presidentes da Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, Peter Tonka e Abdulkawi Ahmed Yusuf, além da juíza Shui Hanshin, que atuou como vice-presidente na Corte da ONU. Todos eles destacaram a estrutura e o papel das cortes internacionais na resolução de conflitos e nos direitos dos povos de todos os países. O juiz representante do Brasil na Corte Internacional de Justiça, Leonardo Nemer Caldeira Brant, falou sobre a competência consultiva e a ação do órgão diante dos desafios climáticos enfrentados por todos os países. A Corte Internacional de Justiça, finalmente, contribuiu para o direito internacional ambiental, ajudando a difundir considerações ambientais em outras áreas do direito. E destacou a oportunidade para ampliar as discussões entre os representantes das cortes brasileira e internacional. A juíza Joanna Corner, que representa o Reino Unido no Tribunal Penal Internacional, destacou os tipos de crimes julgados pelo órgão em Haia, na Holanda. Já a jurista Silvia Steiner falou sobre a complementaridade entre a jurisdição internacional penal e a brasileira. Bom, achei um evento importantíssimo, até onde eu saiba, a primeira vez que se reúnem juízes da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional para discutir os assuntos que são os assuntos da atualidade. Que no futuro o nosso direito seja mais permeável a essas normas, a normas de direito internacional muito importantes, sobretudo para a proteção dos direitos humanos, e quanto mais elas forem aplicadas no Brasil, melhor será a nossa jurisdição. Nós tivemos a oportunidade, de uma maneira inédita, discutir temas internacionais, temas atuais e temas que dizem respeito ao funcionamento desses organismos vinculados à Organização das Nações Unidas e que nunca haviam sido discutidos com tanta profundidade como neste encontro aqui no nosso tribunal. Na nossa avaliação foi espetacular, quer dizer, não podia ser algo melhor, especialmente por marcar a nossa história, a história do Judiciário Mineiro, seus 150 anos. O programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu doação de 20 mil mudas de um programa internacional de apoio à sustentabilidade. As mudas vão ajudar na arborização de Cuiabá, como mostra Fernanda Fernandes. Milhares de mudas de espécies nativas. Essa foi a doação recebida pelo programa Verde Novo do Judiciário de Mato Grosso. A ação veio do programa REM, iniciativa alemã que em Mato Grosso é coordenada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O programa REM, ele aderiu ao programa Verde Novo e não só com um apoio financeiro para a aquisição de mudas e o trabalho do plantio, mas também na divulgação da iniciativa, visto a importância que estamos vivendo de arborizar Cuiabá. E aí, entre os nossos parceiros e atores com quem a gente se relaciona, o Grupo LAUF se interessou em doar essas 20 mil mudas aqui para Cuiabá. Desde 2017, quando foi criado, o programa Verde Novo já proporcionou à população mais de 200 mil árvores nativas e frutíferas, considerando aquelas que foram doadas para moradores ou plantadas em parques, praças e escolas de Cuiabá e Várzea Grande. Ações que só foram possíveis graças ao esforço conjunto em devolver a Cuiabá o título de Cidade Verde. Espera que a gente consiga, já nos próximos meses, começar o início do período de plantio
de mudas nativas. Então, todas essas que a gente recebeu, elas são mais próprias para reflorestamento. E algumas a gente pode utilizar também em calçadas, mas a maioria para reflorestamento, então vão ser para áreas um pouco maiores, né? Parques, canteiros centrais, enfim. Nós temos aí perfis agora de muda que podem atender esses outros locais. E saiba que você também pode solicitar o plantio de mudas de árvores em terrenos, jardins residenciais e outros espaços públicos do seu bairro. Para isso, o Verde Novo disponibilizou o serviço Zap Mudas. Entre em contato pelo 65 3648 6879 e contribua para a arborização da nossa cidade. O cuidado com o meio ambiente é uma função de todos, do poder público e da coletividade. Então entra aqui o poder judiciário, enquanto poder público, e a coletividade, no caso, as pessoas que fazem a doação dessas mudas, porque contribuem para o restabelecimento aí do meio ambiente urbano. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom início de semana para você. Até amanhã.